Você já ouviu falar por aí que a autora de Fullmetal Alchemist odiou o anime de 2003? Esse é um boato antigo que circula na internet há alguns anos já. Mas a verdade por trás dos bastidores é muito mais maluca do que você possa acreditar. E envolve até algumas regras proibidas. Fica comigo que eu vou te contar tudo a seguir. Sejam bem-vindos, Esteves aqui. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai mexer num vespeiro da comunidade otaku. Sabe aquela história que o primeiro anime do Fullmetal mudou tudo e deixou a Hiro Marakawa espumando de raiva? Surgiram alguns detalhes novos aí na internet e que mostraram que o buraco é um pouquinho mais embaixo do que a gente acredita. Hoje a gente vai entender o que realmente aconteceu naquela produção do estúdio Bones. E por que, no fim das contas, a culpa não é nem de quem a gente imagina. Então se segura aí, porque o que o roteirista revelou agora muda toda a nossa visão sobre o clássico de 2003. Bom, vamos lá, vamos começar esse assunto. Cara, eu amo falar sobre Fullmetal Alchemist, é minha obra favorita, ele é no meu top 3 de mangás, eu acho que ele só perde pro 20th Century Boys e talvez pro Beck. E se você, assim como eu, que viveu a era dos animes dos anos 2000, com certeza você assistiu Fullmetal Alchemist. A primeira versão. E se você é fã de verdade, já deve estar entrando numa discussão infinita sobre qual versão é melhor. A gente sempre entra nesse debate. Se é de 2003 ou o Brotherhood de 2009. Mas o ponto central aqui não vou falar nem sobre a qualidade, e sim sobre uma fofoca que finalmente ganhou um ponto final. Por muito tempo, o pessoal espalhou que a Hiro Marakawa, a criadora genial de Fullmetal Alchemist, teria ficado furiosa com o rumo que o primeiro anime tomou. Afinal, para quem não se lembra, ou simplesmente não sabe, o anime de 2003 alcançou um mangá muito rápido e teve que inventar um final assim completamente diferente do que a autora tinha projetado. E bota diferente nisso. Virou uma parada mística, paralela, teve uma loucura total, teve aquele filme que eles vão pro nosso mundo. Cara, loucura. E teve toda essa loucura e a galera sempre usou isso pra dizer: nossa, os caras estragaram a obra. E a autora odiou, todo mundo odiou essa animação. E é um consenso de que existe um problema nessa história. Mas aí, Sho Aikawa, que foi um dos roteiristas da série, resolveu abrir o bico no X, o antigo Twitter. E assim, o que falou é um absurdo assim de interessante. Assim, primeiro de tudo, assim, esqueçam essa ideia de que o estúdio saiu fazendo o que queria, de forma arbitrária. O Aikawa deixou assim claro que existem as chamadas diretrizes de ouro. O estúdio Bones, cara, ele não vai trabalhar no escuro. Então, a própria Arakawa impôs que eles chamavam assim de NG Points, ou pontos proibidos. E olha as coisas assim que ela não queria de jeito nenhum acontecesse naquele anime de 2003. O Edward não podia sair voando pelos céus usando alquimia, tipo um super-herói. E ele também não podia, em hipótese alguma, andar de motocicleta. Isso mostra o quanto ela estava preocupada com aquela coerência que o universo que ela criou. E mesmo assim, sabendo que aquela história ia se divergir. Então ela queria que a essência da alquimia fosse respeitada, mesmo que não seguisse a obra original. Nada de virar tipo um Dragon Ball da vida, nego voando pra tudo quanto é lado, soltando poder. Então assim, se essas regras existiam e foram seguidas, já cai por terra toda aquela teoria de que ela não estava nem aí ou estava sendo ignorada pelo estúdio. E tem mais. O nível de supervisão era assim pesado. Porque o que o roteirista contou é que o pessoal da Square Enix, que é a editora do mangá, não perdia uma reunião de roteiro. Então assim, não era do tipo, manda o script aí que depois eu leio. Não, não. Eles estavam lá em todas as reuniões, sem exceção. E o mais legal é que surgiu uma dúvida bizarra com uma ideia muito fora da curva. Eles ligavam ou consultavam a Arakawa na hora. Ou seja, ela estava a um telefonema de distância de vetar qualquer coisa que ela achasse que fosse um lixo. Eu sei que você vai me perguntar, pô, Esteves,
Mas é aquela história de que ela reclamou de uma cena específica. Então, pois é, aí que entra a parte real da treta. Teve sim um desconforto e foi com a personagem Rose. No anime de 2003, rola uma sugestão de violência muito pesada assim contra ela. É uma cena meio, sabe, meio dúbia, algo que não tinha no mangá. Então a Arakawa deu uma entrevista em 2004 dizendo que aquilo fugiu do que ela considerava entretenimento para garotos. Ou seja, não é um mangá para garotos ver uma cena desse tipo. E ela achou aquela representação passou do ponto e não deveria ter sido permitida. Só que, tirando esse episódio específico, a real é que a autora deu bênção pro final original. Ela mesma disse em matérias oficiais que queria que o anime tivesse um desfecho diferente do mangá dela. Porque assim, o mangá, ele ainda estava sendo escrito, ele estava sendo ainda publicado, ele estava acho que na metade quando o anime alcançou. E ela não queria que o anime desse nenhum spoiler do que ela estava planejando pro final do mangá, que viria anos depois, mais de quase 10 anos depois. Então assim, ela disse basicamente, ó, galera, faz o seguinte, façam o de vocês aí, criem algo novo, que eu sigo com o meu trabalho aqui no mangá. E é por isso que a gente teve o Brotherhood em 2009. Quando o mangá já estava perto de acabar, aí sim eles fizeram uma versão fiel. Porque assim, eu ainda coloco algumas ressalvas. Porque o começo do anime de 2003, ele era muito mais fiel ao mangá. Sendo que o Brotherhood, o começo, ele deu uma encurtada, não contou aquela história do trem, pulou algumas partes. Então assim, ele foi um pouquinho mais apressado naquele começo, porque já tinha sido contado em 2003. Mas o que importa aqui é que se a gente tratar o anime de 2003 como erro ou algo que a autora detesta, é um erro de interpretação enorme. Porque o anime de 2003 é uma obra por si só, com uma pegada muito mais dramática e melancólica. E agora a gente sabe que ele foi feito com a supervisão, talvez não tão de perto, mas teve alguma supervisão da Arakawa. A gente já sabe que não foi bem assim um ódio que ela teve sobre a obra. E o roteirista botou a cara ali para defender, né, o trabalho dele, da equipe, e que houve um respeito. Houve consulta e acima de tudo, houve uma colaboração real entre o estúdio, a criadora e os editores do mangá, da Square Enix. É da hora ver esses bastidores, porque ele tira aquele peso de filler que a série de 2003 teve. Muita gente pensa, nossa, o Fullmetal Alchemist de 2003 é um filler gigantesco. E não é bem assim. Não é assim que o mundo trabalha. A gente sabe que existem regras, a gente sabe que existem padrões a serem seguidos. Ninguém faz nada sem autorização. Sem autorização, seja do estúdio, seja da autora, seja da publicadora do mangá, que aqui no caso era a Square Enix, mas podia ser qualquer outro anime, poderia ser a Shonen Jump. Então, ninguém faz nada no escuro. Alguém deu o aval, alguém autorizou. Isso fica bem claro. Então, assim, o Fullmetal Alchemist de 2003, ele não é um acidente, é uma visão alternativa que a própria autora ajudou a montar. Porque, assim, ela estabeleceu aquelas regras, mesmo com algumas restrições dela. E convenhamos, o Edward de moto ia ser, assim, no mínimo bizarro. E convenhamos, ela estava certa em proibir isso, vai que aconteça. E a alquimia, ela tem que ter suas leis de troca equivalente. E parece que a troca aqui foi: o estúdio mudou a história, mas manteve a alma do mundo em que ela criou. E aí eu pergunto pra vocês preferem o clássico de 2003 ou o Brotherhood? Sabia dessas fofocas dos bastidores? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, e porque vocês sabem que toda a inscrição, todo like ajuda a gente a crescer no YouTube, e o YouTube só divulga a gente assim, devagarzinho, cada like, cada inscrição. Então nos ajude, que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Pergunta, seria legal se eu fizesse um vídeo comparando os dois finais? Me contem aqui, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.